Olá, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o filo artrópodo e a classe aracnida, né? Alguns chamam de aracnídeos, né? Tá? Ok? Então esses detalhes vocês não se preocupem muito. Conforme a escola, conforme o autor, há uma denominação diferenciada, tá bom? Então aqui, vamos lá, introdução. Os aracnídeos são artrópodos, então, se são artrópodos, tem um conjunto grande de pares de patas, né? Certo? Porém, os artrópodos são principalmente terrestres e se conhece mais de 35 mil espécies que já estão registradas e catalogadas, mas muitas espécies ainda hão de se reconhecer, né? Como muita gente diz, há muitas espécies ainda sem serem reconhecidas ou não terem sido reconhecidas, identificadas e catalogadas, né? Então, muitos são carnívoros e predadores, colaborando para o controle biológico de pragas em plantações, por meio da ingestão de insetos. Então, por exemplo, os artrópodos, né, as aranhas, os escorpiões, né, eles são carnívoros, eles se alimentam de outros animais, né? E então eles são muito importantes na cadeia reprodutiva, certo? Ou na cadeia de controle de pragas de outros animais, tá certo? Então, muitos são animais peçonhentos e sua picada pode causar acidentes graves, envenenamento. A gente sabe aí as histórias de envenenamento das aranhas e dos escorpiões, mas também nós temos os carrapatos, nós temos a sarna, que são doenças que atingem animais e também atingem o homem, né? Tá? Principalmente causando aí grandes perdas. Essa classe aracnida, ela é muito importante para o nosso ciclo humano, né? Tá? Além de causar enfermidades, ela também tem uma função aí que normalmente nós não reconhecemos e não valorizamos, que é a questão de controle de outras pragas, tá? Então, aranhas, carrapatos, escorpiões, sarnas são os principais exemplos desta classe, né? Então, morfologia externa. O corpo é dividido em cefalotórax, então a cabeça é unida ao tórax ou prossoma, e abdômen, né, ou opistossoma, com 6 pares de patas de apêndices, todos localizados no cefalotórax. Então vamos voltar aqui e nós vamos ver aqui os 6 pares de patas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de pata, né? Normalmente nós olhamos só para esses 4 aqui. Mas esses 2 também são pares de patas e nós vamos entender quais as funções, né? Percebam que os artrópodos não possuem antenas, então eles têm essas 2 pares de patas aqui com funções bem específicas e todas saem do cefalotórax, nenhuma sai do abdômen, tá? Ok? O primeiro par são as quelíceras, que são onde os aracnídeos agarram o seu alimento, o indivíduo que eles vão se alimentar, injetam o veneno, né? Tá? Então, nas quelíceras tem o canal de veneno, o ducto de veneno, paralisando ou matando esses animais, né? As suas presas, quase sempre providas de garras ou de unhas, com as quais a aranha, por exemplo, injeta veneno na presa ou ainda captura os alimentos, tá? O segundo, então, quando ou captura a presa, mata a presa, ou injeta o veneno, paralisa a presa e se alimenta, então ela lança o veneno, decompõe aquele material da presa, né? E aí depois o aracnídeo se alimenta daquele material decomposto. O segundo par é formado pelos pelipalpos, ou simplesmente palpos, curtos apêndices com funções de reprodução e captura de alimentos. Então também tem funções específicas. Então vamos voltar aqui agora vocês já conhecem
as quelíceras, por onde sai a peçonha, né, um canal peçonhento, por onde os artrópodos injetam o veneno na presa, e os pedipalpos, ou palpos, né, tá? Ok? Que eles servem então para reprodução ou para agarrar a presa também, tá ok? As extremidades dos palpos podem ser modificadas em pinças ou quelas, como é o caso do escorpião. Então, lembra nos crustáceos que tinha modificações, aqui o escorpião também apresenta algumas modificações para facilitar a sua atividade de caça, né? Tá? Os aracnídeos não apresentam mandíbulas, então por isso que eles injetam o veneno nas suas presas. Esses venenos são líquidos, enzimas proteicas que dissolvem os tecidos da presa, e aí depois o aracnídeo, o indivíduo, absorve aquele tecido decomposto, né? Tá? Então, os artículos basais dos palpos realizam essa função. Então, pelos palpos, eles absorvem o alimento decomposto, o tecido decomposto da presa, né? Então, os 4 pares seguintes são representados pelas patas locomotoras, octópodes, né? 8 patas. Então, os outros 4 pares de patas são para locomoção, são para deslocamento. Não apresentam antenas, são chamados de áceros, né? Nós também tínhamos insetos ápteros, sem asas, né? Agora nós temos aracnídeos que são chamados de áceros, portanto nunca vão possuir antenas, tá? Então, no abdômen das aranhas existem 2 pares de fiandeiras, no interior das quais se encontram glândulas de seda que secretam um líquido proteico, que se solidifica ao contato com o ar. Tá? Forma um fio com o qual fabrica-se a teia. Então vocês já sabem, já viram isso. Quem não assistiu Harry Potter, né? Harry Potter, ou quem não assistiu O Rei dos Anéis, né? Onde a aranha vai e envolve todo como chama? Aquele que estava chegando lá para destruir o anel, né? Então a fiandeira ali e o ator estava lá dentro da teia do casulo da aranha vivo, né? Tá? Porque era só para que conservasse aquele tecido, né? Depois ela ia injetar então o seu veneno para decompor o tecido da sua presa, né? Então forma um fio com o qual fabrica a teia. Nós conhecemos as teias de aranha, vocês conhecem as teias de aranha. Talvez uma coisa que vocês não saibam é que a capacidade de tecer teias, repará-las e renová-las frequentemente destaca as aranhas, né? Esse é o ponto de destaque das aranhas, certo? E mais importante do que tudo, pela área do fio de seda, né? Do fio da teia, né? Do fio da teia, aquela área superficial, né, dada pela circunferência, ela é mais resistente que o aço, né? Tá? Então tem uma força proteica, uma ligação aí muito forte, muito mais forte que o aço. Tanto que muitos pesquisadores, estudiosos, continuam estudando a teia de aranha, suas características, suas propriedades, para tentar gerar um produto similar, mais resistente que o aço, tá? Isso comparado, por exemplo, aquela teia de aranha com aquele fio minúsculo, microscópico, que às vezes a gente nem vê, né? Consegue aprender uma mosca, consegue aprender um inseto, um pássaro, né? Então, pela área de circunferência daquela teia de aranha e o tamanho do animal que ela segura, ou segura mesmo a própria aranha, né, que tem um peso significativo. Então, por causa disto, essas contas são feitas e sabe-se que ela é mais resistente que o fio do aço. Morfologia e fisiologia interna. Sistema digestório. É do tipo completo, formado por boca, esôfago, estômago, intestino, glândula digestiva, fígado e ânus, né? Então, a gente já sabe, sistema digestório
Quando é dito completo, começa na boca, termina no ânus, né? Então, nós vimos aí ao longo do nosso curso que muitos animais não têm sistema digestório completo. Porém, os aracnídeos, sim, têm, né? Boca, esôfago, estômago, intestino, glândula digestiva, né, o fígado e ânus. Então, devido ao fato de que os aracnídeos não possuem mandíbulas, a digestão inicia-se externamente sobre o alimento. É o que eu tenho chamado a atenção de vocês aqui, pelo fato de que as aranhas injetam o líquido, né, nas suas presas, e isso faz com que haja decomposição dos tecidos da vítima, né? Tá? Então, o sistema digestório, a enzima digestiva são lançadas sobre o alimento, o qual é principalmente liquefeito, né, decomposto, e sugado pelo estômago do animal, pelos palpos, né? Pelipalpos. A digestão é completada no interior do tubo digestório. Então, aqui um exemplo para vocês: gânglio nervoso cerebral, né? A gente já viu isso em outras classes. Os olhos, as aranhas não possuem olhos compostos, só possuem olhos simples, né, os océolos. Glândula de veneno que está dentro da quelícera, o pedipalpo, né, a quelícera. O pulmão foliáceo ou filotraqueia, nós vamos ver mais especificamente como que ele é. Receptáculo seminal, então a aranha recebe o sêmen pela abertura genital feminina, né? Possui um ânus, então possui uma boca, possui um ano, possui as fiandeiras, as glândulas de seda, por onde sai então a teia, tá? Ovário, glândula digestiva, intestino, coração, circulação aberta, estômago, né? Então aqui um esquema para vocês verem e relembrarem tudo que a gente já viu em outras classes e que estão acontecendo aqui dentro da classe aracnídea, né? Sistema respiratório. A principal forma de respiração dos aracnídeos se dá por estruturas chamadas filotraqueias ou pulmões filoáceos, né? Tá? Então, a respiração dos aracnídeos se dá por estruturas chamadas filotraqueias, né? Se eu voltar aqui, eu falei para vocês dessa estrutura aqui, que parece uma camada de papelão, assim, daquela estrutura do papelão, né? Então, aí são as filotraqueias, tá? Que são invaginações pregueadas da parede ventral do abdômen. Então, sai do abdômen e forma essas invaginações. As filotraqueias são altamente vascularizadas, ou seja, com muita circulação sanguínea, né? Formadas de 15 a 20 lâminas, que eu falei, as lâminas tipo um cartão, tipo um papelão, né? Dispostas como as páginas de um livro. Cada animal possui 2 ou 4 pares dessas estruturas de cada lado. Então, formada por 15 lâminas, cada animal possui de 2 a 4 pares de 15 a 20 lâminas de cada lado do seu corpo, tá? Lembra que a simetria dos corpos dos aracnídeos são bilaterais, né? Então, tudo que tem de um lado tem do outro lado também. Então, quando existe apenas um par de filotraqueias, é comum existirem traqueias no abdômen para completar a circulação. Então, sempre haverá exceção. Alguns aracnídeos vão ter somente um par de filotraqueia, não 2 nem 4. Então, isso é insuficiente, aí há surgimento de traqueias, né? Surgimento de traqueias no abdômen para completar a respiração. Sistema circulatório é do tipo aberto, com coração dorsal, como nos demais artrópodos, né? Tá? Então eu falei para vocês, sistema circulatório é aberto. O sangue tende a ser incolor ou levemente azulado, devido ao pigmento hemocianina, e nele existem corpúsculos ameboides para defesa contra corpos estranhos. Por que ameboides? Porque eles vão incorporar os indivíduos, ou corpúsculos, ou fungos, ou vírus, ou germes
diferentes da sua estrutura, né? Que são alheios à sua estrutura. Então eles entendem como uma ameaça e vão fazer essa incorporação, tá? Sistema excretor. A excreção é realizada por um ou dois pares de glândulas coxais situadas no cefalotórax, né? Então, a excreção, né, o resto da alimentação, os restos de células, de organelas, que a aranha precisa, que os aracnídeos precisam excretar do seu corpo, é feita pelas glândulas coxais, tá? Situadas no cefalotórax. Óbvio que é no cefalotórax, né, professor? Todas as patas, todos os pares de patas saem do cefalotórax. Então você imagina da onde que sairiam as glândulas coxais, né? Tá? O principal produto da excreção é a guanina. Então, todo o processo, todos os elementos a serem excretados se transformam principalmente em guanina, né? Nós tínhamos insetos, nós tínhamos outros animais, nós vamos ver nas aves, que tem ácido úrico, tem outros tipos de substâncias, são transformadas em outros tipos de substância. Nos aracnídeos é a guanina. Algumas aranhas também podem apresentar tubo de Malpighi, né? Então, olha lá, tubo de Malpighi, né? Tá? Só para mostrar para vocês aqui que eles estão junto aqui no processo excretor de toda os aracnídeos, tá bom? Certo? Não, aqui está escrito em italiano, mas é só para vocês perceberem o que as filotraqueias, os pulmões, o coração, né? O ovário, as glândulas de seda, as fiandeiras, o ânus, né? Então, esta é a parte, o intestino, né? O saco escrotal, né? Essa é a parte do abdômen da aranha ou dos aracnídeos, tá? Sistema nervoso, né? Como nos demais artrópodes, é do tipo ganglionar ventral, né? Então, a gente já viu que é tipo ganglionar, que sai lá um gânglio lá cerebral e passa por todo o corpo, formando pequenos gânglios e indo para os pares de patas e outros pares do organismo. Apresentam cerdas ou pelos sensitivos que fornecem informações sobre objetos próximos, gravidade, movimentos do ar e etc. Então, esses pelos, né, dão, então, a sensibilidade para os artrópodos. É através dos pelos que eles sentem a temperatura, sentem massa de ar, sentem a presença de presas ou inimigos, né? Então, possuem 8 olhos simples, os ocelos, não apresentando olhos compostos. Isso eu já falei para vocês. Normalmente são dioicos, seres sexos separados, a fecundação é interna e o desenvolvimento pode ser direto em aranhas e escorpiões, ou indireto em ácaros, né? Tá? Então, lembrar, ácaros não são insetos, são aracnídeos, tá certo? Ok? Cravo que a gente tem no nariz, no rosto, são aracnídeos, não são sujeiras, tá bom? Nas aranhas, o macho produz uma bolsa de seda com os espermatozoides e com o palpo coloca no orifício genital da fêmea. Então, esse é o trabalho do macho. Então, não raro, após o ato sexual, a fêmea costuma matar o macho, se alimentar do macho, né? Por quê? Porque o macho já cedeu todos os seus espermatozoides para a fêmea, né? Em alguns casos, porém raros, o macho é comido pela fêmea, canibalismo pós-sexual, tá? Certo? Uns dizem que é raro, outros dizem que não é raro. Tudo vai depender da condição ambiental. Se a fêmea sentir que precisa se alimentar, ela não vai hesitar em nem comer o macho, e principalmente muitas delas também, após darem origem aos seus filhotes, se ela estiver ameaçada, limitada de água, de alimento, ela vai se alimentar dos próprios filhotes, tá? Então ela é canibalismo mesmo, tá bom? Certo? Pós-sexual com os machos e depois canibalismo normal. Se faltar
alimento para a sua sobrevivência, tá? Os escorpiões costumam realizar um ritual de corte, no qual o macho lança seus gametas no chão e ajeita a fêmea de tal modo que os gametas possam penetrá-la. Então, nos espermatozoides existe essa corte diferenciada, onde ao invés do escorpião lançar o pacote de espermatozoides dentro do canal genital da fêmea, ele lança sobre o solo e aí coloca a fêmea sobre estes espermatozoides no solo, e aí esses espermatozoides ou esses gametas masculinos vão penetrar o canal genital da fêmea, tá? Formando então para fazer a reprodução. Então, novamente aqui, o exemplo de cefalotórax, de abdômen e de todas as partes dos artrópodos, né? Tá? Sistemática da aracnida, né? Da classe aracnídea. As principais ordens da classe aracnídea são araneida, acarida e escorpionida. São 3. Fácil, 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 tá? Apesar de termos mais de 35 mil espécies identificadas, catalogadas, somente 3 subclasses, né? Ou ordens dentro da classe aracnídea, né? Que é a araneida, acarida e a escorpionida. Todas com espécies parasitas de interesse para o homem. Tá vendo que eu falei para vocês? Interesse econômico, social para o homem. Ordem araneida, fácil, ordem das aranhas, tá? Sendo a maioria inofensiva, tá vendo, pessoal? Inofensiva ao homem. A maioria das aranhas são inofensivas ao homem, porque elas não conseguem picar o homem. Elas têm a peçonha, mas elas não conseguem articular a quelícera e picar o homem. Então, poucas delas é que conseguem, tá? Normalmente 3 ou 4 espécies, tá? Nem as tarântulas, né, nem aquelas aranhas grandes que assustam a gente, não conseguem picar o homem, tá? Então são só aquelas aranhas pequenas, aranhas marrons, a armadeira, essas 3 que nós temos que ter muito cuidado, porque essas sim conseguem picar o homem, injetar a sua peçonha e muitas vezes pode causar até a morte, tá? As picadas das aranhas pequenas, aranhas marrons, do gênero Loxosceles, de várias espécies, causam dor, úlceras e algumas vezes complicações mais sérias, podendo levar à morte, né? Então, em bebês, ela pode levar à morte. Eu conheço uma criança que quase perdeu a perna por uma picada de uma aranha marrom, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Nesta ordem ainda, por exemplo, a viúva negra, né? A Mactans. É uma espécie que vive principalmente em penhascos, pedras e tábuas. A fêmea adulta é preta, brilhante, com um desenho vermelho embaixo do abdômen. Então, claro que vocês não vão pegar aranha para, né? Mas com especialistas eles vão mostrar para vocês, embaixo do abdômen da aranha marrom existe um desenho vermelho característico das viúvas negras. A picada causa dor aguda e espasmos musculares no abdômen, contrações abdominais, né? O tratamento consiste em soro de vítimas anteriores e injeções de cloreto de magnésio para aliviar os espasmos musculares, tá? Ordem acarina, né, que são os principais representantes, são os ácaros e as sarnas, né? Então, Sarcoptes scabiei, muito pequeno, causador de sarna ou escabiose, intenso prurido ou coceira da pele, aí forma umas marcas, umas manchas na pele, né? Ou Demodex folliculum, cravo, né, que eu falei para vocês, no nariz, né, ou na face, testa, em partes mais oleosas, certo? No folículo piloso, carrapato, que dá no boi, dá no cachorro e às vezes pode pegar na gente também, tá bom? Ectoparasitas de muitos animais. No Brasil, a espécie mais conhecida é a Amblioma cagenense, né? Ou carrapato estrela, carrapato cavalo, tá? Então, quando você vai no mato, tem que cuidar muito, proteger a sua pele, porque eles vivem lá no meio do mato. Então,
eles vão, se eles puderem, eles vão se fixar na nossa pele e vão sugar o nosso sangue e nos causar doenças, tá? No homem infecta na fase de ninfa, que é o micuim, conhecido também de micuim, e importante vetor da rickettsia rickettesi, febre maculosa. Então, além de ele sugar o sangue, né, pela secreção dele, ele vai transmitir um agente que vai causar, então, a febre maculosa, né? A gente já viu esses ciclos de contaminação humana. A ordem Escorpionidas, obviamente, são os escorpiões, que apresentam um telson. Lembra dos crustáceos que tinham os telsons? Pois é, os escorpiões também têm telsons, né? Ou seja, o último anel da cauda, na forma de cauda, né, e que possui o ferrão, contendo então a glândula de veneno. Então o telson é transformado, né, na forma de um ferrão para injetar a peçonha. Então sabemos que o escorpião não injeta pelas quelíceras, mas sim pelo telson, né, tá? Alguns venenos são neurotóxicos, então causam toxicidade neurológica, né? O veneno do Androctus no Saara, por exemplo, é tão venenoso quanto uma cobra. Então temos que ter cuidado, né? Escorpiões, temos que ter muito cuidado. Centruroides picam pessoas acidentalmente e causam muitas mortes, principalmente de crianças. Então, normalmente, salvo exceções, esses acidentes com aracnídeos, né, acabam causando como uma defesa do animal. Por quê? Porque a gente vai até o ambiente do animal e aí eles se sentem ameaçados e nos atacam, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está em ambientes onde eles possam estar presentes, como florestas, debaixo de pedras, galhos, troncos caídos, quintais, né? Alguns acidentalmente entram dentro das nossas casas para se proteger do calor, proteger de várias outras razões, e acabam então se defrontando conosco e nos atacando, tá? Então aqui um exemplo da ordem escorpionida que ocorre aqui no Brasil, que é a Titius, né? Veneno não letal na maioria das vezes, mas se picar a criança que não tem tanta resistência, né, pode causar a morte. Então, normalmente podem ser tratados com antídoto presente no soro, anti-escorpionídeo ou anti-aracnídeo, polivalente, desenvolvidos pelo Butantan, pelo Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan desenvolve esses soros. Então, os soros dos aracnídeos, principalmente diferente das cobras, né? Na cobra elas são extraídas diretamente da cobra. Em alguns casos dos aracnídeos são extraídos de pessoas picadas por esses animais, né? E aí por quê? Porque então elas conseguem extrair e isolar o princípio ativo do veneno, tá? Então só uma informação para vocês. O Instituto Butantan prepara 3 tipos de soros ou antivenenos para neutralizar a ação das picadas dos aracnídeos. Então nós temos o antioxélico contra qualquer tipo de aranha marrom do gênero Loxosceles, anti-escorpiônico contra qualquer tipo de escorpião do gênero Titius, anti-aracnídeo contra aranhas, Loxosceles, Licosa, Foneutria, escorpiões, tá? Então é um mais polivalente. Então quando você não consegue identificar qual foi o inseto, o animal que te picou, o artrópodo que te picou, o aracnídeo que te picou, o médico vai injetar um anti-aracnídeo. Claro que ele é menos eficiente, porque ele é mais generalista, né? Então o ideal é que, se possível, coletar o inseto que te picou, né? Ou que picou a vítima. E aí leva-se junto num frasco isolado. Claro que você não vai perder tempo coletando o inseto, né? Você tem que dar socorro à vítima, certo? Mas se der para
coletar, coleta e leva junto, que aí o médico vai saber que tipo de aracnídeo que te picou e aí vai conseguir identificar qual é o melhor soro a ser aplicado que vai ter maior eficiência no seu combate à doença. Então, dispensa a identificação do aracnídeo causador do acidente. Porém, é sempre recomendado que se apresente o aracnídeo que picou o paciente, tá certo? Então, pessoal, aqui nós vimos a classe aracnídea, ela é muito ampla, muito extensa, mas são só 4 ordens, né? Então fica fácil da gente entender. Lembrando que poucas delas conseguem nos causar danos, né? Peçonhas conseguem injetar seu veneno em nós, tá? Certo? Poucas aranhas e poucos escorpiões, alguns escorpiões mais perigosos que os outros, tá bom? Quanto menor o escorpião, mais medo você tenha dele, tá certo? Então, fica aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!